E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela e eu sou o Rodrigo. E finalmente, depois de bastante tempo que deu as caras por aqui, chegou o momento da gente falar de Hellstone, né? Uma publicação que quem acompanha o canal viu o vídeo de aquisição que eu fiz. E lá eu comentei, eu prometi que, claro, eu falaria a respeito depois que lesse o material. Acabei encontrando o Hellstone por acaso, né, numas andanças pela Amazon ali. Encontrei com um preço promocional mega barato. Achei que valia muito a pena, porque ao ler a sinopse eu percebi que Hellstone, de certa maneira, linkava duas coisas que eu gosto de maneira bastante paradoxal, que são faroeste e o horror e a ficção científica numa mesma história. Por que isso soa paradoxal? Por que eu falo que é paradoxal? Porque eu sou um fã ardoroso de Tex Willer. Todos que acompanham este canal sabem, eu amo Tex Willer, mas eu não gosto nem um pouco de nenhuma das histórias do Tex Willer quando ele anda por estes caminhos, quando ele envereda por estas searas do horror e da ficção científica. Eu não gosto. Tex Willer para mim é muito melhor e muito mais bem aproveitado quando suas aventuras são bem mais mundanas, né? Quando ele está enfrentando índios, bandidos, quadrilhas, até mesmo algumas mais fantasiosas, quando ele enfrenta seitas, né? De chineses, de sei lá, né? Quando ele enfrenta aquelas organizações criminosas mais exóticas, assim, até mesmo estas eu gosto mais do que quando ele tem aventuras enfrentando um Mephisto, ou quando ele encontra barcos vikings e essas coisas. Eu não curto. Mas eu não curto isso no Tex Willer. Eu sempre tive uma certa predileção por ver um dos meus gêneros favoritos de qualquer mídia, seja ela cinema ou quadrinhos, né? Ver este gênero linkado a gêneros como ficção científica e terror. Eu gosto demais. Só não pode ter o Tex Willer. Sou bem passional no que se refere ao Tex Willer. E é aí que entra Hellstone. Eu li a sinopse do material e me dei conta de que Hellstone é exatamente isso. É um faroeste com um horror de origem científica, né? Uma mistura de horror e ficção científica em graus muito exagerados, vamos dizer assim, né? Muito extensos e irresistível para mim, né? Irresistível. É um trabalho do Rafael Scavone e do Rafael Della Torre. Curiosamente, dois Rafaéis, né? Publicado pela Dark Side Book, uma capa magnífica, né? A capa é muito bonita, sempre a capinha dura, né? Tão querida hoje em dia. Inclusive eu vi que o meu amigo Cássio Vitti, do canal Milhas e Milhas, já falou deste material. Ele postou um vídeo no qual ele fala a respeito deste material. E eu acabei não vendo esse vídeo aí, tô me entregando aí, Cássio. Se você assistir esse vídeo, vai ficar sabendo. Eu não assisti esse vídeo no qual você fala do Hellstone, porque eu não tinha gravado o meu, embora eu já tenha lido isso aqui faz bastante tempo. Faz bastante tempo que eu já li essa edição. Como eu não tinha gravado o meu vídeo, eu não quis correr o risco de pegar nenhuma influência de maneira alguma assistindo o vídeo de outra pessoa, principalmente do Cássio, que é um cara que eu considero pra caramba, é um grande amigo, e às vezes a gente tem a tendência de acabar, né, pegando, assimilando opiniões de pessoas que a gente considera demais. Então eu não assisti o vídeo para não ter influência. Tô gravando esse vídeo agora e aí eu vou lá ver o teu vídeo, Cássio. Com certeza eu vou lá ver o que você achou. O que eu achei, né, de Hellstone? Primeiro vamos falar da qualidade gráfica, né? Quando eu digo qualidade gráfica, neste caso nem tô falando da publicação física em si, nem tô falando do lance da capa quadrada, qualidade do papel, essas coisas. Tô falando mais da arte, colorização, que eu achei realmente muito boas, né?
Não são desenhos que eu consideraria estupendos, né, maravilhosos, inigualáveis, mas é uma arte muito competente que cumpre muito o seu papel em nos passar a ideia do meio em que esses personagens vivem, né? As expressões dos personagens são realmente muito aguçadas, muito perceptível os sentimentos que eles têm. E a colorização sempre flutuando entre tons mais sombrios, tons mais sépia e o branco da neve e tal. É bem competente, eu curti muito isso, né? Eu gostei demais, eu achei que ficou muito adequado. A história em si é muito louca, né, cara? A história é muito viajada. É uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, aí lá onde Judas perdeu as botas, isolada de tudo, enfrentando um inverno rigorosíssimo. As pessoas têm fome, não têm o que comer. Há uma espécie de fábrica do exército americano, porque essa história se passa durante a Guerra de Secessão, né? E há uma espécie de fábrica do exército americano ali, que seria, né, dos... Poxa, sinceramente agora eu me esqueci, né? Mas se não me engano é da União, né? Uma fábrica da União, né? Que eles teriam teoricamente que fabricar armamento para as forças armadas, né? Para dar continuidade à guerra, mas não é bem isso que acontece ali. Fatos muito sinistros estão acontecendo e o povo, acossado pela fome e impedido de se afastar do lugar, acaba preso entre todas essas situações. A guerra que acontece lá fora, o frio intenso, a falta de comida e um horror, né? Uma força, uma criatura que começa a fazer vítimas entre as pessoas da cidade. E aumenta, é claro, e muito o clima de desconfiança e medo. As pessoas, ao que eu falo, tons escuros carregados e tal, né? As pessoas começam a ter muito medo, começam a ficar desconfiadas, culpam os índios, né? Muita coisa vai acontecendo durante essa história. O xerife faz o que pode para tentar ajudar, para tentar desvendar o mistério. O xerife vai ter um papel importantíssimo, né? E um papel crucial e assustador até no desenrolar da história. Ele e o ajudante dele, mas eu diria principalmente ele. E aonde entra o horror aqui? O horror aqui está atrelado à ficção científica, né? Eu não quero, obviamente, estragar a leitura de ninguém, eu não quero ficar dando detalhes demais, contando demais da história, mas digamos aqui que há toques de Frankenstein, Nikola Tesla e um monte de outras doideiras, todas reunidas nessa história, todas reunidas em Hellstone. E o que o exército está criando aqui não deixam de ser armas, mas são armas de um tipo muito diferente, né? O exército está criando, de certa maneira, Frankensteins bestiais aqui. E quando eu digo bestiais é no termo literal, né? São realmente criaturas, animais, né? Que são criados de maneira quase que cibernética, é uma mistura quase que de misticismo com os estudos de Mary Shelley, né, a criadora do Frankenstein, com Nikola Tesla, com cibernética. E as criaturas que eles estão criando, né, são responsáveis tanto direta quanto indiretamente pelos desaparecimentos e mortes que tem havido das pessoas da pequena cidade onde essa fábrica está instalada. E essa questão do indiretamente talvez seja uma das mais importantes da história. O fato de que eles têm responsabilidade sobre este acontecimento, essas bestas, essas criaturas,
tanto de maneira direta, mas muito de maneira indireta, dá o tom da história, né? Em algumas cenas eu confesso que eu senti falta de uma arte mais limpa, de um desenho que nos permitisse contemplar mais o horror das criaturas aqui criadas, tá? Eu confesso que eu senti uma certa falta disso, né? Isso ficou mais discernível em painéis como este aqui, ó. São painéis em preto e branco, tidos como extras, né? São os extras da edição. E na história, muitas vezes a coisa ficou um pouco complicada de entender, um pouco, digamos assim, rabiscada demais, e eu senti falta de poder ver esses animais. Isso funciona muito bem, muitas vezes em filmes, né? Aquela coisa de nunca mostrar a criatura de todo, de sempre mais insinuado que mostrar, mas eu confesso que em quadrinhos eu prefiro ver muito mais diretamente aquilo sobre o que eu tô lendo, né, do que ficar essa coisa mais insinuante. Hellstone tem isso, vamos dizer assim, como defeito, na minha opinião, né? Essa coisa de que as criaturas muitas vezes carecem de uma clareza maior. Mas a história é muito boa sem ser fantástica, sem ser tremendamente especial, sem nem mesmo ser revolucionária, ser muito diferente. Mas é muito boa, é divertida, trabalha com competência em nos levar pelos meandros dessa ideia maluca de ficção científica, horror, como eu já falei, é Frankenstein com cibernética, com Nikola Tesla e horror ancestral. Tudo isso funciona muito bem aqui, tá amarradinho de uma maneira que às vezes até parece verossímil. Eu costumo dizer que quando a doideira de um roteiro em alguns momentos chega a ter alguma aparência de verossímil, o roteiro tá funcionando direitinho. Pra mim até teve, eu me diverti bastante, foi uma bela compra. Curti demais, espero que quem não leu e tiver a oportunidade de ler também goste, né? Espero ter deixado mais algumas pessoas curiosas com a intenção de adquirir Hellstone. E se você gostou desse vídeo, deixa like.